14 horas e 1 minuto, e aqui a gente é pontual. Isso é bom. Isso é como bom. lá na jornada de foguete. Deu 14 horas, a gente fecha a porta e começa. E já temos 20 mesmo. Pessoas aguardando o nosso início, e 11 já deram seu joinha. É isso aí, pessoal. É isso que é gostar do tema, né? Já gostei. Nem começou, mas já gostei. Obrigado a todos vocês, então, pela presença. Agradecendo aqui imensamente ao professor Dr. José Bezerra Pessoa Filho, grande colaborador da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, desde quando fizemos a parceria com a Agência Espacial Brasileira. Sim, ele coordena com a equipe de outros colegas lá de São José dos Campos, né, a preparação das perguntas e dos gabaritos, né, das provas da OBA, todo ano. Vem até o Rio de Janeiro corrigir uma boa parte das provas da OBA para selecionar alunos que vão serem convidados para a jornada espacial em São José dos Campos, onde ele mora, onde ele trabalhou, sei lá, 25, 30 anos no Instituto de Aeronáutica e Espaço, e lá ele organiza a jornada espacial, onde alunos, então, pré-selecionados são hospedados em São José dos Campos e ficam uma semana praticamente, né, tendo palestras com Bezerra, com os colegas do Bezerra, lá do IAE, com o pessoal do INPE, visitam o ITA, o INPE, o LIT, o Memorial Aeroespacial Brasileiro, o Centro de Ciências, lá de São José dos Campos, às vezes até uma TV Vanguarda, às vezes a Embraer. Então, eles ficam lá uma semana mergulhados no ambiente aeroespacial do Brasil, a cidade espacial, digamos assim, né? Mas, falando em espaço, há 51 anos, um fato histórico aconteceu. Eu tinha... Quantos anos que eu tinha? 69? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Não, 11. Não tinha completado 12. Tinha 11 anos. E eu me lembro que o mundo parou, né, para assistir a uma das maiores conquistas tecnológicas dos seres humanos, né? O pouso na Lua em 20 de julho, que ocorreu nesta segunda-feira dessa semana, o 51º aniversário desse fato histórico, né? E para falarmos sobre esse fato histórico, né, o que o motivou, convidamos aqui, então, o nosso grande amigo Bezerra, que já deu, inclusive, várias palestras para os nossos participantes das jornadas espaciais, das jornadas de foguete, sobre outros temas e também sobre esse tema. Então, sabemos que ele é grande conhecedor desse tema, então convidamos para ele falar um pouco para nós, né? E dessa vez fica gravado aqui, né? Porque quando você está na palestra, às vezes grava, compartilha com os colegas que estão lá, com os alunos, com os professores, mas aqui vai ficar gravado e vai ser compartilhado para a vida toda. Até depois que o Bezerra for lá para as estrelas, vai estar a palestra do Bezerra aqui, contando como é que ele viu esse fenômeno fantástico desse primeiro pouso na Lua. Mas antes de entrarmos no primeiro pouso na Lua, propriamente, né, eu vou perguntar aqui para o Bezerra, e aí ele vai responder. Vou fazer uma série de perguntas aqui, numa sequência, tentativamente, numa sequência temporal, né? E ele vai nos respondendo aí com algumas ilustrações, slides, vídeos. Eu sei que ele tem até um Saturno atrás dele ali, ó, entendeu? Porque se ele pudesse ter trazido um Saturno tamanho original para o Memorial Aeroespacial Brasileiro, ele teria trazido, né? Como ele não pôde, ele trouxe lá uma maquete de quase 1 metro de altura ali atrás dele, né? Aquela maquete é fantástica. Só vendo isso pessoalmente, para vocês terem uma ideia de como isso é grande, tá? Mas, Bezerra, antes da gente começar a falar sobre esse voo histórico, obviamente, o ser humano é sempre muito curioso e sempre deseja fazer coisas incríveis, né? Haja vista a famosa história do Ícaro, né? Que é
uma lenda, provavelmente, né? De que um sujeito numa ilha colocou asas nos seus braços para tentar voar como um pássaro, né? A lenda do Ícaro. Conseguiu voar, subiu demais, o sol derreteu as suas asas. Mas qual foi assim as primeiras registros que temos do anseio do homem chegar na Lua? Quando é que se deu isso? Quando é que você tem algo escrito por alguém, filmado, o que seja? Quando é que a gente queremos chegar na Lua? Bom, o primeiro desejo, né, de ir à Lua foi a partir do momento que o ser humano olhou para o céu, né, para o espaço, e observou aquele corpo enorme, né, uma noite de lua cheia. Você imagina, antigamente não existia iluminação natural, então, quando nós tínhamos uma noite de lua cheia, ela era aquele esplendor, né? Isso ainda é possível de ser verificado em muitos lugares, mas, obviamente, a iluminação que nós temos aqui na Terra, né, ela atrapalha um pouco essa observação. Então, assim, o fascínio pelo céu, pelo espaço, ele é desde a nossa origem, ou seja, desde que nós adquirimos a capacidade de ver e de pensar e de raciocinar, a gente tem esse desejo. Mas, certamente, é uma coisa muito longe, muito abstrata, e, num primeiro momento, isso virou uma lenda, né? Ou seja, a gente criou histórias, né? Não histórias com H, histórias com E, que imaginavam viagens desse tipo. E foram muitas ao longo dos séculos, né? Essas viagens. Agora, se você pergunta do ponto de vista, assim, mais científico, né? Ou seja, quando pessoas já dotadas de um conhecimento científico, quando é que elas começaram a pensar em viagens à Lua, eu diria que foi na época do Renascimento, né? O Renascimento a gente estuda aí na história, no colégio, mas quando a gente estuda, a gente parece que imagina o Renascimento como sendo apenas algo relativo às artes. E o Renascimento, na verdade, foi, como o próprio nome sugere, o renascimento da nossa civilização. Pertence ao Renascimento figuras como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Kepler, Newton já um pouco depois disso, mas essas pessoas elas mudaram a concepção do ser humano, né? Isso é representado nas artes, na forma como as pinturas são realizadas, né? A partir de então, representou também um rompimento, em certa forma, com a Igreja, né? O Martinho Lutero é dessa época também, quando ele se opunha, né, aos costumes da Igreja Católica de então ele fundou a Igreja Luterana, então isso é um componente também desse novo tempo, e um dos mais importantes é o componente da divulgação da informação, quando Gutenberg, no século XV, inventou a prensa mecânica, e com isso a divulgação da informação era espalhada rapidamente, porque até então as obras eram copiadas à mão, né? Sim. E você há de convir que, ao copiar à mão, há sempre o risco de eu alterar o conteúdo, né? Isso. Então, assim, foi desde essa época que a gente começou. E data dessa época, porque o Kepler, que era alemão, e o Galileu, que era italiano, eles foram contemporâneos. E eles trocaram cartas. E, numa determinada ocasião, o Kepler mandou uma obra dele para o Galileu respondeu, e nessa resposta, o Galileu não era apesar de ser uma figura extraordinária, né? O Galileu talvez não fosse uma pessoa tão dotada assim, de amigos, né? Ele de fato, ele escreveu O Mensageiro das Estrelas, e eu acho que, de fato, ele se achava o Mensageiro das Estrelas, né? Ele se achava um cara acima de qualquer suspeita, né? E ele foi isso aí. Bom, então eu vou tentar mostrar aqui para você o seguinte: em 1610, né, o Kepler escreveu uma carta para o Galileu, e o texto dessa carta é o seguinte: quando tivermos dominado a arte do voo, não haverá com certeza falta de pioneiros humanos para a viagem ao espaço. Criemos navios e velas adequadas ao éter celeste e haverá inúmera gente sem medo dos desertos vazios. Enquanto isso, preparemos para os bravos viajantes mapas dos corpos celestes. É o que farei para a Lua e vós, Galileu, para Júpiter. Então, você observa que, naquela época,
quando eles ainda estavam tentando decifrar a natureza, né? Esses homens, eles não inventaram lei nenhuma, eles interpretaram a natureza e o fizeram de uma maneira baseada na observação e também da maneira baseada na matemática. A matemática veio um pouco depois. Em geral, era na observação. Então, é a partir desse momento, quando você pega um extrato dessa carta aqui, de 1610, você observa que o assunto começou a ficar um pouco mais sério. Mas, obviamente, nós estamos falando de uma época em que o meio de locomoção mais rápido que existia era um quadrúpede chamado cavalo. Cavalo. Sim. E o cavalo, a velocidade média do cavalo aí é da ordem de 10 km por hora, entendeu? Então, você imaginar que esses caras vislumbravam, né, a possibilidade de a gente viajar ao espaço, que eles chamavam de éter celeste, aos olhos de hoje parece inacreditável. Mas aí que vem a vantagem do escrito, né? Qual é a vantagem do escrito? Você não é obrigado a acreditar na minha narrativa deste fato. Existe a obra original que pode ser consultada. Essa obra em particular, essa carta foi escrita em latim, né? Porque eles pertenciam, não existiam ainda a Alemanha como país, nem existia a Itália como país, mas eles habitavam regiões que hoje são esses respectivos países, né? Então, isso é a importância da escrita. E você falou, no começo, aí, você fez uma brincadeira em relação à internet, né, do fato de que vai ficar gravado aí pelo resto da vida. Eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, né, jovens ou não importa, que, na verdade, todos nós, quando postamos algo na internet e que é público, nós estamos nos colocando num contexto planetário. E nós estamos, de certa forma, ajudando a construir a história do nosso tempo. Então, daqui a 50 anos ou 30 anos, quando alguém quiser recuperar o que foi o espírito desta época que nós estamos vivendo, nós todos estaremos lá. Razão pela qual eu sugiro que vocês tomem muito cuidado com aquilo que vocês colocam, porque muitas vezes, no momento ou de alegria extrema ou de frustração enorme, vocês acabem colocando bobagens aí, e essas bobagens ficarão registradas para sempre. Mas, Bezerra, isso foi lá por volta de 1600, então, o Kepler, né, conversando com Galileu, que escreveu lá o Mensageiro das Estrelas. Na época, ter mapas era, obviamente, fundamental para que os navios pudessem viajar, né, pelos oceanos. Se roubava mapa aqui, espionagem, pegar mapa era um tesouro das nações, obviamente, né? Mas isso foi lá por volta de 1600, né? 1550, por ali, né? Mas depois, bem, depois não teve nenhuma ficção científica nesse inteirinho, até chegarmos a 1969, porque a ficção científica sempre chega primeiro, né? Nos lugares onde os nossos sonhos almejam, não? De fato, né, eu vou tentar mostrar aqui, nós temos a ficção, né, ela exerce um papel muito importante na nossa história. A questão da ficção, por exemplo, um francês chamado Cyrano de Bergerac, muito famoso na literatura universal, ele escreveu um livro de uma viagem à Lua. Mas no livro do Cyrano de Bergerac, a viagem à Lua era o seguinte: uma onda gigante captura o navio e faz com que os seus integrantes chegassem à Lua, né? E aí ele começa a descrever isso aí. Então, essa é uma história ficcional, é uma história que tenta trazer, de alguma maneira, cumprir esse sonho de ir à Lua, mas de uma maneira totalmente imaginária, né? A maneira como eu gosto de exibir esse contexto e colocar o papel da ficção, que foi extraordinariamente importante, nesse slide que eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora, no qual já está mostrando aí ou não? Sim, uma coleção deles. Então. Isso, agora sim. Então, vamos lá, pessoal. Eu já falei no Kepler e no Galileu, tá? Dois gigantes da nossa história, assim, figuras que o fato de nós estarmos falando deles quase 500 anos depois já deve significar alguma coisa para vocês. Posteriormente, apareceu um cidadão chamado Isaac Newton, Newton em inglês. O Newton, certamente, é aquele cara que você não gostaria de ter como seu colega de sala, né? O Newton era um cara muito voltado para si mesmo, né? Ou, como diz um amigo que sabe muito inglês, ele era muito enjoyed, né? Era muito enjoado. Mas o Newton era um gênio, tá?
E o Newton, de certa forma, aos 23, 24 anos de idade, ele já tinha descoberto várias leis da natureza, né? Dentre elas, a decomposição da luz, que era um fato muito importante, o famoso experimento do prisma. Ele também tinha descoberto aí a lei da gravitação universal. Muito embora ela tenha sido publicada somente em 1687, todos esses insights que o Newton teve foi ainda na idade dele bastante jovem. Mas o Newton, por incrível que pareça, ele era absolutamente avesso à crítica de qualquer tipo, né? E o Newton tem histórias muito marcantes contra o Hooke, que é aquele cara da constante da mola, era um cientista também brilhante inglês, e ele posteriormente ele teve uma disputa muito grande com Leibniz, que era um alemão que desenvolveu o cálculo diferencial integral, e o Newton dizia que Newton tinha feito isso e não Leibniz. Então, tem até um livro muito interessante sobre isso, que chama-se A Guerra do Cálculo. Então, neste livro, você vai ver a história dessa disputa. Mas o Newton foi o cara que tentou explicar e conseguiu por que a Lua não caía em direção à Terra, né? Por que a Lua ficava rodeando a Terra. E a razão que ele deu para isso era a força da gravidade, uma força, segundo ele, que atuava à distância. E isso, naquela época, né, ainda era assim, o pós-renascimento, aí, né, era uma coisa do demônio, né? Falar em forças à distância, é uma coisa inconcebível. O Newton, para quem não sabe, era um cara extremamente religioso, leu Bíblias em várias línguas, né, e traduziu essas Bíblias em várias línguas, porque ele suspeitava exatamente dessas cópias e traduções que eram feitas, então ele ia no original. Mas, apesar da sua religiosidade, ele disse o seguinte: olha, essa força existe uma força invisível, mas perceptível, que atua à distância, e é ela que mantém a Lua ao redor da Terra, e é ela que faz com que um corpo que eu solte aqui de uma determinada altura atinja a superfície terrestre. E esse experimento que é mostrado aqui na parte de baixo, né, que tem um canhão, era um experimento que Newton usou, não é exatamente essa imagem, mas ele usou uma figura similar, e fez esse experimento imaginário, dizendo que se você fosse numa montanha muito alta, fora da atmosfera terrestre, e se você arremessasse balas de canhão em velocidades distintas, haveria uma velocidade em que essa bala ela completaria o círculo ao redor da Terra e permaneceria circulando a Terra indefinidamente. Então, meio que sem querer, né, o Newton, da época dos cavalos, ele preconizava a possibilidade da existência de satélites artificiais. Então, é baseado exatamente na lei da gravidade. Então, o que mantém a Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra é a gravidade. A impressão que nós temos de que os astronautas flutuam lá dentro, que, portanto, lá não há gravidade, essa é uma conceituação completamente equivocada. Na verdade, se não houvesse gravidade, a ISS não giraria em torno da Terra. E mais ainda, a gravidade, o valor da aceleração da gravidade na altitude equivalente aí à órbita da ISS é cerca de 90% da gravidade na superfície da Terra. Então, a gravidade lá existe e o seu valor é significativo. O que faz com que os astronautas flutuem, não só os astronautas, mas qualquer objeto, é exatamente o fato de eles estarem em constante queda livre em direção à superfície da Terra. Queda livre esta, ocasionada pela gravidade terrestre, e eles nunca encontram a superfície terrestre, porque a trajetória que eles fazem é, de certa forma, a cada instante paralela à superfície terrestre. Então, essa é a mágica que esse cara descobriu no século XVII, o que é um negócio absolutamente extraordinário. Não há dúvida que ele encontrou grande resistência das pessoas a aceitarem suas ideias, mas o mesmo ocorreu com Kepler, o mesmo ocorreu com o Galileu, né? Bom, mas aí vamos voltar à sua questão, que é a questão da ficção. No século XIX, um advogado francês chamado Jules Verne, ele escreveu em 1865 um livro chamado Da Terra à Lua, em que ele descreve uma viagem hipotética, né, de 3 seres humanos à Lua. E, na ausência de foguetes, não existiam foguetes naquela época, ele imaginou um canhão. Então, ele imaginou um canhão gigante, e dentro desse canhão iria uma cápsula. Dentro dessa cápsula iriam 3 seres humanos, alguns gatos, alguns cachorros, algumas galinhas,
armamento, comida, água, e eles iriam para a Terra, é bom que se diga, eles iriam para a Lua para ficar na Lua, né? Eles não permaneceriam na Lua por um tempo e voltariam. A ideia era colonizar a Lua. Então, isso é importante, não se imaginava voltar. 5 anos depois, em 1870, ele escreveu Ao Redor da Lua. Ao Redor da Lua é a continuação da viagem. E nessa continuação da viagem, o que ocorre? Nessa primeira parte, em 1865, logo após serem lançados pelo canhão, e, obviamente, o canhão foi apontado para um ponto do espaço onde a Lua estaria 3 dias depois. Então, observe, o conhecimento da astronomia já era dominado. Então, eles sabiam qual era a trajetória que a Lua orbitava em torno da Terra, a uma velocidade aí de 1 km por segundo, e ele diz, daqui a 3 dias a Lua vai estar em tal lugar do espaço e nós vamos apontar essa cápsula para este ponto e vamos soltar a bala de canhão. Vocês, na verdade, são a bala do canhão. E, bom, o que ocorre é que, no meio do caminho, eles passaram por um outro corpo celeste, e esse corpo celeste, pela ação da gravidade, e aí está a genialidade do Verne, que, volto a dizer, era advogado, ele alterou a trajetória dessa cápsula, de tal modo que esses 3 viajantes chegaram à Lua, mas não conseguiram pousar na Lua. E aí eles acabaram voltando. Então, essa é a história do Júlio Verne. O Júlio Verne, se vocês quiserem entender como se dá uma viagem à Lua, boa parte das explicações está nessa obra. Essa obra ela existe em PDF, as duas juntas. Ela pode ser fornecida a vocês sem nenhuma dificuldade, porque já existe na forma PDF. Porque quando você compra aí pelas livrarias, em geral, a obra vem em metade. É raro o livro que traz as duas obras, da Terra à Lua e Ao Redor da Lua. E essa que está aqui, ela oferece essas duas perspectivas. Ela oferece a viagem de ida e o retorno deles. Bom, e qual é a importância dessa figura aí do Júlio Verne? É que o Júlio Verne ele inspirou toda uma geração. Ele inspirou, por exemplo, o Konstantin Tsiolkovsky, ele inspirou o Wernher von Braun, ele inspirou o Santos Dumont, ele inspirou Yuri Gagarin. Ou seja, essa obra do Júlio Verne, ele escreveu mais de 40 obras de ficção científica, mas essas duas em particular, ela fez com que esses jovens brilhantes eles vivessem para tornar esse sonho realidade. Foi o que fez o russo Konstantin Tsiolkovsky, e esse russo tem um feito extraordinário, porque não era cientista, ele era professor de escola, e esse russo, então, ele foi o primeiro cara a deduzir a equação do foguete. A equação do foguete ela vem das equações de Newton, né? E você consegue deduzir qual é a velocidade final do foguete, baseado nas suas características propulsivas e também na sua massa. Mas o mais incrível é que, em 1903, o Tsiolkovsky publicou um artigo no qual ele demonstrava aqui a possibilidade de viagens ao espaço. E eu estou tentando mostrar aqui no canto direito aqui desse slide. E se vocês observarem bem aqui em cima, aqui vai um ser humano. Então, você imagina que aqui o Tsiolkovsky já imaginava que não só era possível ir ao espaço, mas era possível levar seres humanos. E mais do que isso, ele já propunha um foguete que utilizasse a propulsão líquida. Tá? E esse foguete ele tinha que ter suas paredes da câmara de combustão resfriadas, senão ele derreteria. Ou seja, todos esses conceitos que são utilizados hoje, o Tsiolkovsky já percebeu há mais de um século. E não à toa ele é considerado o pai da astronáutica. Né? O Tsiolkovsky, de fato, foi um gigante. Bom, pessoal, então veja, nós aqui só falamos da ciência, falamos do sonho. O Tsiolkovsky começou a dar esses primeiros passos. O primeiro foguete, de fato, que foi lançado por um americano chamado Robert Goddard. E o Goddard é um cara famoso, né? Ele já morreu em 1945, mas a NASA tem um centro em sua homenagem, chama Goddard Space Flight Center, e é em homenagem exatamente ao Robert Goddard, que foi o primeiro cara a lançar um foguete com propulsão líquida. Mas esse primeiro lançamento, ocorrido em 1926, o foguete atingiu poucos metros, voou por cerca de alguns segundos apenas, mas foi o primeiro passo. Bom, pessoal, isso já era em 1926. Como vocês sabem, nós vivemos 2 guerras nesse período, de 14 a 18 a Primeira Guerra Mundial, de 1939 a 1945 a Segunda Guerra Mundial,
E, por incrível que pareça, foi exatamente essa combinação, essa Segunda Guerra Mundial, que fez com que nós chegássemos à Lua em 1969, por obra americana, norte-americana, mas por trás dessa obra existiam vários gênios. Um desses gênios era o alemão Werner von Braun. Ano passado, eu escrevi para o nosso sindicato aqui, dos servidores de ciência e tecnologia, eu escrevi uma série de artigos, foram 6 artigos, em que eu tento contar toda essa história, né? Esses artigos estão disponíveis também em versão PDF e vocês poderão ter acesso a eles sem nenhum problema. Bom, e já aproveitando aqui, para explicar o seguinte, pessoal, o que ocorre? A Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945. Se vocês se lembram, a Segunda Guerra Mundial ela acabou de fato. Tem 2 finais na Segunda Guerra Mundial. Tem um final na Europa, que foi em maio, no começo de maio de 1945, seguindo aí o suicídio aí do Hitler. Mas a guerra acabou na Europa, quando os alemães se renderam, mas ela não acabou no Japão, né? O Japão era parceiro dos alemães e lutava contra os aliados. E o fato curioso é que, muito embora soviéticos, a União Soviética já existia, a União Soviética em 1917, muito embora a União Soviética e os Estados Unidos não tivessem nada em comum, porque eles representavam conceitos de sociedade e conceitos de política e economia bastante distintos, eles eram rivais, eles se uniram na Segunda Guerra Mundial para derrotar os alemães. E 2 produtos da Segunda Guerra Mundial, aí que vem a conexão, como é que você consegue sair lá do Goddard, do Tsiolkovsky e chegar à Lua. 2 produtos da Segunda Guerra Mundial, 2 deles têm a digital alemã. O primeiro é o foguete V2, né? O foguete V2 é o pai e o avô de todos os foguetes que você possa conhecer hoje, seja ele americano, russo, japonês, indiano, chinês, israelense. Qualquer foguete que você tenha hoje, ele é filho ou avô do V2. O V2 era um míssil que voava algumas vezes a velocidade do som e foi uma invenção alemã para tentar atingir a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles já tinham tentado derrotar a Inglaterra pelo mar, mas a Marinha Britânica resistiu, e pelo ar, mas a Real Força Aérea, né, britânica também resistiu. Então, com esse foguete, ele levava bombas, 1 tonelada de bomba, o objetivo era se atingir alvos à distância a partir do território da Europa continental, né? E foi isso que os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial. É importante, né, fazer uma afirmação aqui, que a Alemanha daquela época, a Alemanha era uma potência civilizatória, econômica, cultural, e é até hoje, né? E eu gosto de fazer essa observação porque muitas vezes a gente, principalmente a gente que é envolvido aqui com a área educacional, a gente afirma que o problema do Brasil é educação. Eu não tenho dúvida que um dos problemas do Brasil é educação, mas não é o único problema, né? Nós acabamos de comentar aqui, eu e o professor Canali, que há universidades públicas brasileiras que, decorridos aí 4 meses da quarentena, elas ainda não aderiram à aula à distância. Então, convenhamos, né? Isso não tem nada a ver com a educação. Então, eu não concordo, né, com a afirmação de que todos os problemas do Brasil estão na educação. Não, tem mais problema do que educação. E veja, a Alemanha, um país tão educado, como já era na época do Hitler, tão culto, tão desenvolvido, optou por seguir aquele maluco, né, que ocasionou a morte aí de cerca de 50 milhões de seres humanos e causou, inclusive, a divisão territorial da Alemanha no pós-guerra. Tá? Então, educação, cultura, conhecimento científico tecnológico, isso não garante, né, nenhuma sociedade para sempre. Essa sociedade, para ela perdurar, ela precisa ter uma certa permeabilidade, precisa ter senso crítico, se abrir a novas ideias. Simplesmente ter esses requisitos não são suficientes. Bom, mas aí, isso em 45 já tínhamos, então, as bombas voadoras, né, extremamente potentes e perigosas, obviamente, né? Porque chegavam a cruzar lá o Canal da Mancha e atingir
a Inglaterra. Mas terminada a Segunda Guerra Mundial, isso foi em 45, como você mencionou, um pouquinho depois, lá com o fim da guerra com o Japão, mas o homem só chegou na Lua em 69, se passaram aí 24 anos. Aparentemente já tinha o foguete ali pronto para ir para a Lua. Por que demoramos tanto para chegar na Lua? Na verdade, né, a melhor explicação para a chegada do homem à Lua é exatamente esse slide aqui. É que quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o que ocorreu? Os americanos, os franceses, os ingleses e os soviéticos foram ao território alemão na tentativa de capturar a tecnologia do V2. Os americanos foram os mais espertos, inclusive eles capturaram o próprio von Braun. Então, eles capturaram o von Braun em território alemão e levaram o von Braun com mais 114 colegas para os Estados Unidos. Eles foram trabalhar para o exército americano. No que diz respeito à bomba atômica, os americanos possuíam esse artefato e os soviéticos conseguiram desenvolver sua bomba atômica 4 anos depois, 1949. E a essa altura vocês devem estar perguntando, mas o que é que isso tem a ver com a ida à Lua? Na verdade, essa é a grande explicação para a chegada à Lua. Porque quando a guerra terminou e quando os soviéticos e americanos se separaram, lembrem-se, eles foram colegas de conveniência pelo fato de possuírem um inimigo comum, que era o Hitler. A partir do momento que essa guerra acabou, cada qual retomou a sua posição. E essa imagem desse tabuleiro de xadrez, pasmem vocês, isso aqui é uma fotografia que eu tirei num lugar chamado Peenemünde, na Alemanha. Peenemünde era o local, e eu fiquei assim maravilhado quando vi esse tabuleiro de xadrez lá, porque, na verdade, esse é o resumo da questão espacial. Ou seja, um lado representado pela União Soviética, o outro lado representado pelos americanos, começaram a construir mísseis da família do V2 que conseguissem levar bombas atômicas e, mais do que isso, não era apenas agora a distância do Canal da Mancha ser cumprida. O Canal da Mancha dá para ir a nado. Né? Tem pessoas que atravessam o Canal da Mancha a nado, mas eu não sugiro a ninguém aqui fazer. Mas, nesse caso, eram os mísseis balísticos intercontinentais. Eram grandes, enormes foguetes que eram capazes de levar bombas atômicas de um ponto do território americano, por exemplo, ao território soviético e vice-versa. Bom, e aqui, então, nasce a aeroespacial, porque em 1957, o von Braun soviético, ele era ucraniano, chamado Sergei Karalyov, ele produziu o primeiro míssil balístico intercontinental, que é chamado de ICBM, e o nome que os russos deram para ele é o R-7. E a sugestão dele, em 1957, foi a seguinte: vamos tirar a bomba atômica e vamos colocar um satélite. Então, nós vamos realizar agora, na prática, aquele experimento sugerido pelo Newton, de sair da atmosfera e colocar um objeto a 28 mil quilômetros por hora e deixar ele rodeando a Terra até o dia que ele se acabar. E assim, no dia 4 de outubro de 1957, nasceu a aeroespacial. Os americanos, na tentativa de empatar o jogo, mas meses depois, lançou a espaçonave Explorer 1, também com um foguete que era um míssil modificado. Bom, não satisfeitos, os soviéticos, em 1961, num foguete semelhante a esse aqui, colocaram o Yuri Gagarin em órbita da Terra e trouxeram o Gagarin de volta. Né? E os americanos, diante desse quadro em que os soviéticos os derrotavam por 2-1 já, os americanos disseram: Nequinha, nós vamos agora mostrar ao mundo quem somos e vamos mostrar para o mundo que o sistema capitalista e que o sistema em que os Estados Unidos representa, que esse sistema social democrático, vamos dizer assim, é superior ao sistema soviético. Então, foi exatamente em maio de 1961 que o Kennedy disse o seguinte: nós, americanos, vamos colocar seres humanos na Lua e, mais importante, vamos trazê-los de volta. Né? Então, foi aqui que nasceu a corrida à Lua. Então, a ida à Lua, a decisão de ir à Lua, foi o resultado direto de uma disputa por corações e mentes dos seres humanos que habitavam a Terra naquela época. E se você não entender essa parte, você jamais vai conseguir compreender por que nós fomos à Lua. E a ida à Lua foi, na verdade, a expressão de uma necessidade que os Estados Unidos tinham de mostrar ao mundo que eles eram superiores. Então, não era apenas uma brincadeira, um desafio menor.
era um desafio para quem teria a hegemonia no sistema Terra. Então, foi por isso que os americanos decidiram ir à Lua. Então, essa é a razão que nós só fomos à Lua exatamente nessa época. Muito bem. Mas eu tenho a impressão que o foguete Saturno V é um pouquinho maior do que esses mísseis intercontinentais, é ou não é? Porque uma coisa é você fazer um voo lá da Rússia até Estados Unidos, outra coisa eu acho que é você chegar na Lua. A distância é bem maior, né? Você sabe disso, né? Então, é só para dar um número, né, para o comentário que o professor Canali fez, é o seguinte: esses mísseis, os mísseis, por exemplo, Atlas, que pertencem a uma família de mísseis americanos, eles existem até hoje, estamos no Atlas V, esses mísseis eles têm uma capacidade extraordinária. Mas, apenas para vocês terem uma ideia, a massa que é necessário colocar em órbita da Terra para depois seguir viagem até a Lua é equivalente à massa de um míssil desse completo. Então, isso dá uma diferença, são duas coisas. Uma coisa é o míssil balístico intercontinental, que é um negócio, assim, ele é extraordinário porque ele necessita de precisão, né? Você, quando arremessa o míssil da União Soviética em direção ao território americano, você escolhe o lugar que você vai soltar sua bomba. E, na época, não tinha GPS ainda, tá? Então, assim, é algo extraordinário do ponto de vista tecnológico. Bom, o que eu estou dizendo agora é o seguinte, é que, para que você chegue à Lua, é como se você tivesse que colocar um míssil balístico inteiro em órbita da Terra. Então, é uma massa muito maior, da ordem de toneladas, e aí, a partir daí, é que você segue em direção à Lua. Então, não há realmente como comparar, né, essa questão das massas, né? A massa de um foguete que colocou o homem na Lua, ele tinha uma massa de cerca de 3 milhões de quilogramas. É o maior foguete até hoje construído pelo homem. É o Saturno V. Ele tem uma altura equivalente a um prédio de 30 andares, que dá aproximadamente 110 metros. Eu acho que aqui em São José dos Campos já tem prédio com 30 andares, mas até 10 anos atrás não tinha. Então, eu suponho que nem toda cidade do Brasil possui um prédio com 30 andares. Então, vocês que estão aí nos assistindo, você pode imaginar um prédio de 30 andares e com cerca de 10 metros de diâmetro, né? E dizer assim, isso agora vai voar, né? Ou seja, nós vamos botar isso para voar, né? Então, acho que você consegue perceber assim, a distinção. E tem outra diferença também fundamental. Os mísseis carregam bombas, né? E, no final, eles serão destruídos. O foguete Saturno V carrega 3 seres humanos e não se cogita, de nenhuma forma, a possibilidade deles serem mortos. Quer dizer, essa possibilidade ela existe, ela é tratada, mas você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, inclusive na engenharia, no projeto e desenvolvimento desse foguete, tentando preservar a vida humana. Então, essa é uma coisa muito importante. O que também faz dele dezenas de ordem mais caro do que o projeto de um míssil balístico. E, na tentativa, talvez, de responder aqui a questão do Canali, né? Eu vou tentar apresentar para vocês aqui o seguinte, né? Esse é o foguete Saturno V, todos estão vendo, né? Sim, estou vendo. Aqui, esse foguete está em exposição, né? Esse aqui, em particular, está em Houston, eu acho, não estou vendo a foto aqui direito, mas eu acho que tem em Houston. Existe dele também na Flórida e também no Marshall Space Flight Center, que é onde o Von Braun trabalhava, fica lá no Alabama, no sul dos Estados Unidos. Tá? Então, observe o seguinte, pessoal, esse foguete aqui, ó, ele está aqui desmontado, né? Os seus estágios aqui estão separados, exatamente para fornecer essa ideia para vocês de como é que isso funciona. E eu coloquei essa figura aqui embaixo na tentativa de mostrar uma coisa que eu acho muito importante para as pessoas. De uma maneira geral, as imagens que as pessoas assistem na TV é do foguete subindo, ou seja, tudo isso aqui subindo, e, ao final, de uma pequena parte voltando. Então, isso é a imagem que está gravada na cabeça da maior parte daqueles que nos assistem neste momento. Mas o fato é que o que vai para a Lua é muito pouco desse foguete. Então, nessa figura de baixo, nesse pontinho aqui, que é a seta aponta, você tem esse foguete inteiro aqui. Ó. E, na medida em que ele
tenta entrar na órbita terrestre, que é essa aqui, ó, que está a cerca de 200 quilômetros da superfície da Terra, ele já consumiu esse estágio, ou seja, isso aqui já caiu no mar, que representa 75% da massa do foguete, está nesse estágio aqui, no primeiro. Ele já derrubou o motor do segundo estágio também, e já derrubou também aqui a sua torre de escape. Por que ele descarta essas partes? Essas partes contêm combustível e oxidante. Ora, são tanques de combustível e aos quais estão acoplados vários motores. Na medida em que o combustível e o oxidante acabam, você descarta toda essa estrutura. E isso vem lá da equação do foguete do Konstantin Tsiolkovsky, de 1903. Então, essa parte é descartada. É dada ignição no segundo motor, no segundo estágio. Mesma coisa, são 2 tanques, combustível e oxidante, aos quais estão acoplados 5 motores, e uma vez encerrado o combustível oxidante, joga-se fora, cai no mar. Bom, o terceiro... Bom, e antes disso também, essa torre de escape parece uma antena que vocês observam aqui. Na verdade, isso é um foguete, é um motor foguete que usa propelente sólido, e o objetivo dele é o seguinte, né? Lembra do que eu falei antes, que a gente sabe que há o risco de morte dos tripulantes, mas nós vamos tentar fazer tudo do ponto de vista da engenharia para evitar essas mortes. Então, se por ocasião do lançamento ou durante a trajetória ascendente aqui dentro da atmosfera, esses foguetes explodirem, esse sistema aqui, ó, ele é acionado e ele, quando sai daqui, ele leva a cápsula que está aqui acoplada a ele com os 3 astronautas. É isso que ocorre. Então, tudo isso aqui é para salvar a vida dos astronautas, né? Quando chega a cerca de 100 quilômetros de altitude, essa torre aqui ela é ejetada, né? Até então, os astronautas estão às escuras, ou seja, eles têm luz interna na cabine, mas não tem luz de fora. A partir desse momento, suas janelas já estão expostas, eles conseguem ver o ambiente externo, tá? Mas o fato é que, ao chegar em órbita da Terra, antes de caminhar para a Lua, o que restou? O terceiro estágio, essa parte aqui, no interior da qual está o módulo lunar, o módulo de serviço e o módulo de comando. É o que sobrou do foguete, é isso aqui. Tá? E o que ocorre aqui agora, ele dá uma volta e meia em torno da Terra para verificar se todos os sistemas estão funcionando adequadamente, e aí é dada ignição novamente nesse terceiro estágio. Ele funciona por cerca de 5 minutos e arremessa tudo isso que sobrou. Preste atenção, não é em direção à Lua, é em direção a um ponto do espaço onde a Lua estará daqui a 3 dias. Né? Se ele apontar em direção à Lua se move, ele vai chegar lá, não vai encontrar ninguém, e aí ele está perdido no espaço, vai entrar em órbita do Sol, porque ele já adquiriu a velocidade de escape da gravidade terrestre. Tá? Então, assim, observe, todo esse monstro que vocês estão vendo aqui, na verdade, somente uma pequena parte dele vai à Lua. E tem mais um evento muito importante que acontece durante essa viagem aqui entre a Terra e a Lua, que é agora extrair o módulo lunar. O módulo lunar está aqui dentro. Ele é protegido por uma coifa. Né? E o que acontece aqui agora? Acontece o seguinte, ó, essa parte aqui, que é o módulo de serviço com o módulo de comando, se separa do foguete, gira de 180 graus e vai agora ao encontro. Os dois estão voando, tá? Primeiro a lei de Newton, lei da inércia. Eles se separam, mas continuam literalmente no vácuo do outro. Ele dá um giro de 180 graus e ele vai encaixar o seu bico no módulo lunar que está aqui dentro. Feito isso, ele literalmente dá uma marcha ré e extrai o módulo lunar. E esse módulo aqui, o terceiro estágio, vai se perder por algum lugar aí do espaço, tá? E o que vai para a Lua no final, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui que vai para a Lua. Daqueles 3 milhões de quilos de foguete, o que sobrou é isso aí. É o módulo de comando com os 3 astronautas, o módulo de serviço, que tem também um motor. Isso aqui não é o terceiro estágio, isso aqui é o motor do módulo de serviço. E aqui o módulo lunar, que foi extraído do Saturno V. É essa turma aqui que vai passar 3 dias viajando pelo espaço até chegar à Lua.
Aí, Bezerra, você fala que eles demoraram 3 dias para chegar lá, mas a gente sabe que a distância Terra-Lua é da ordem aí de 400 mil quilômetros. Aí você falou que o último estágio ali conseguiu impulsionar essa parte final que vai realmente chegar à Lua a coisa aí de quase 40 mil quilômetros por hora. Mas você pega 400 mil quilômetros, que é a distância Terra-Lua, divide por 40 mil quilômetros, dá 10 horas. Em 10 horas eles chegavam lá. Por que eles demoraram 3 dias para chegar lá? Ficaram parando no posto de gasolina, no meio do caminho. Que negócio é esse? Pararam no McDonald's. É o seguinte, pessoal. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Observe o que acontece aqui. Nesse ponto, em algum momento aqui, todo esse sistema está a 40 mil quilômetros por hora. Ocorre que ele não tem mais propulsão. Ele agora é como se arremessasse uma pedra. Ele agora está viajando sob a inércia, mas diz a primeira lei de Newton que um corpo só está sujeito a manter a sua velocidade se nenhuma força externa atuar sobre ele. Isso é o que vocês aprenderam na escola. Mas quando você olha para essa figura aqui, né, e se você considera um ponto aqui, por exemplo, quais são as forças, e mesmo com o motor desligado, quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo? Né? Eu vou voltar aqui à figura anterior, só para a gente ter essa ideia melhor. Quais são as forças que estão atuando sobre isso? A gravidade da Terra, lembre-se, a gravidade da Terra está lá. Imagine a Terra como um grande ímã e isso aqui como um ponto metálico. A Terra vai estar sempre tentando trazê-lo de volta. Se vai conseguir ou não é outra questão. Tudo vai depender da velocidade desse corpo. Bom, e de outra forma, vamos esquecer o Sol por enquanto, tá, pessoal? De outra forma, a Lua também, apesar de ter uma massa bem menor que a Terra, vai também exercer uma força sobre esse corpo. Bom, esse corpo estava a 40 mil quilômetros por hora, e na medida em que o tempo vai passando, que eles vão viajando, a velocidade vai diminuindo, canalha. Ela não é constante mais. Por que ela não é constante? Atrito não existe mais, você está no vácuo do espaço. A partir de 100 quilômetros de altitude, a partir da superfície terrestre, você se considera no vácuo do espaço. Então, você tem a força da gravidade da Terra. E essa força ela não é desprezível. Tá? Quando você chega em uma distância, eu vou tentar descobrir aqui, mas eu acho que é uma distância de uns 48 mil quilômetros da Lua. Tá? Quando você estiver a 48 mil quilômetros da Lua, é o ponto no qual a gravidade da Terra é igual à gravidade da Lua. Ou seja, teoricamente, um corpo que você colocasse parado naquele ponto, ele permaneceria lá para sempre. Né? Mas, até então, a gravidade da Terra é predominante e faz com que a velocidade seja reduzida. Agora, a partir do momento que você se aproxima da Lua, o fenômeno é o contrário. A gravidade da Lua passa a ser superior à gravidade terrestre. E aí você vai descambar, você vai cair literalmente em direção à superfície da Lua. Tudo isso está descrito no livro do Júlio Verne. Tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui, em 1865, o Júlio Verne já sabia. A grande questão é que, como eu tinha mostrado antes, né, esse corpo aqui, ó, que está chegando na Lua, ele tem um motor, ele tem um tanque aqui de combustível oxidante, e é com este motor que ele faz pequenos ajustes para aumentar ou diminuir a velocidade. Obviamente, né, pessoal, se ele está movendo aqui da direita para a esquerda, se ele aciona esse motor, ele vai ganhar velocidade. Mas o que eles faziam? Ao se aproximar da Lua, para diminuir a velocidade, eles estavam movendo, por exemplo, da esquerda para a direita, mas com o motor apontado para frente. Quando eles acionavam esse motor, todo esse sistema era desacelerado. E era essa desaceleração que permitia com que eles fossem capturados pela gravidade lunar. Ou seja, o mesmo efeito que os manteve orbitando por uma volta e meia em torno da Terra é o que os manterá orbitando agora em torno da Lua. Então, é a mesma física. A física da Lua é absolutamente idêntica à física da Terra. E isso que está a beleza da ciência. A ciência é isso aí.
Então, esse era o freio, né? Era como pisar no freio para parar essa nave que estava lá quase, agora já menos de 40 mil quilômetros por hora, mas sim, passando lá esse ponto de onde se igualam as forças, ele vai sendo acelerado. Então, o freio é esse motor aí. Se esse motor falhar, Deus. Porque, veja, quando eles estão... quando eles atingem... essa pergunta é bem interessante. Quando eles atingem esse ponto em que a gravidade da Lua é igual à gravidade da Terra, eles estão bem próximos da Lua, estão a 48 mil quilômetros de distância. Bom, e aí alguém poderia perguntar, neste ponto, eles estão a velocidade de 5.800 km por hora. E aí um aluno mais atento podia perguntar, mas para que tanta velocidade se a partir daquele momento, né, a velocidade já aumentaria naturalmente em função da gravidade da Lua, né? E a razão para isso é fantástica. A razão é que, na hipótese, como o Canale colocou, desse motor falhar, essa velocidade permitiria que eles circunnavegassem a Lua e voltassem para a Terra. Então, de novo, é a questão do ser humano, ou seja, vamos admitir que esse motor falhou. É uma possibilidade, por que não? É uma possibilidade. Sim. Bom, e aí ele tinha uma velocidade adicional que faria com que ele não fosse capturado pela gravidade lunar, ele desse a volta na Lua e regressasse em direção à Terra. Tá? Aliás, eles já tinham feito esse teste antes, né? Porque esse foi o Apolo 11, né? Mas isso. Eu sei que antes eles já tinham chegado lá, contornado a Lua e voltado. Ou seja, já tinham testado todas essas contas aí, né? Sim. Eles fizeram mais do que isso, né? Na verdade, na Apolo 8, na Apolo 8 foi a primeira missão que levou seres humanos à órbita da Lua, né? E foi a missão que eles simplesmente fizeram isso que você acabou de falar. Eles orbitaram a Lua, mas eles entraram em órbita da Lua e não pousaram. Na Apolo 10, eles foram além. Eles orbitaram a Lua, eles desacoplaram o módulo lunar do módulo de comando e serviço, simularam com 2 astronautas aqui dentro, um pouso na Lua, e aí eles abortaram esse pouso, porque esse era um dispositivo que eles tinham também, abortaram o pouso e fizeram o acoplamento e voltaram à Terra, né? Então, quer dizer, eu imagino a certa frustração dos 2 seres humanos que aqui estavam, dizendo assim, pô, nós chegamos tão perto e não vamos pousar, mas era isso, o objetivo era testar esse sistema, né, e garantir que, numa eventualidade, né, a coisa funcionasse conforme o previsto. Sim, porque os americanos foram bem previdentes, tanto é que essa é a Apolo 11, né? Então, você citou aí 2 outras anteriores, onde fizeram testes já chegando à Lua, à órbita da Lua. E claro que antes disso fizeram um monte de testes, vamos entrar em órbita da Terra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque na eventualidade de um acidente, de uma catástrofe do projeto de pousar, né, suavemente, obviamente, e tirar os astronautas de lá e trazer de volta para a Terra, uma falha nessa missão faria não só os americanos perderem, digamos assim, a corrida espacial, né? Mas seria uma grande vergonha mundial, né? Então, eles tinham que testar tudo exaustivamente, né? Com a tecnologia disponível na época, não tinha nada de celular, GPS, supercomputador, essas coisas todas, né? Então, eles foram muito, muito espertos, obviamente, ao fazerem todos esses testes prévios, né? Mas aí fica sempre uma pergunta, o Bezerra, um aluno aí mais atento, como você falou, né? Se precisa desse monstro aí de 3 milhões de quilogramas para levar os astronautas até a Lua, e até pousaram na Lua, 2 deles, por que não precisaram de um foguete tão grande assim? Talvez pudesse até ser um pouquinho menor, mas por que eles não tiveram que levar um foguete enorme, né, para voltar, sair da Lua e chegar na Terra de volta? Por que para sair da Terra foi o Saturno V, esse monstro que você mencionou, e para sair da Lua parece que foi assim um tanquinho de combustível, um tanquinho de propelente? Então, essa é uma pergunta também muito boa. Eu vou tentar, de novo, usar essa figura aqui para vocês compreenderem. O que ocorre?
esses 3 milhões de quilos aqui, vamos lembrar, 75% dessa massa estava contida no primeiro estágio. Então, ela vencia a gravidade terrestre e vencia também o atrito com a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, pessoal, para nós que trabalhamos aqui na área de satélites e foguetes, a gente considera ela como sendo uma espessura, uma camada com 100 quilômetros de espessura que envolve o planeta Terra. Isso é a atmosfera, 100 quilômetros. Obviamente, se você é da área de meteorologia, você diz que essa atmosfera só tem 15 quilômetros, porque é exatamente nesses 15 quilômetros que ocorrem a maior parte dos fenômenos meteorológicos. Mas, no nosso caso, não. A atmosfera possui 100 quilômetros. E o que ocorre? Esse foguete chega a atingir a velocidade superior a 10 mil quilômetros por hora dentro da atmosfera. E se você já fez a experiência de colocar sua mão fora do carro, quando esse carro está se movendo a 100 km por hora, você certamente observa que há uma interação enorme entre a sua mão e o ar que a circunda. Agora, você imagina você viajando a 10 mil km por hora dentro da atmosfera, quanto de energia que você tem que gastar para vencer esse atrito. Então, há um atrito aí. E esse atrito ele é tão sério que ele chega a esquentar a superfície do foguete. Então, assim, não é um atrito do ponto de vista qualitativo, não. Ele é mensurável e ele é enorme. Ele esquenta mesmo o foguete. Então, o que ocorre? O que ocorre é que a gravidade da Terra, vamos por partes, a gravidade da Terra é 6 vezes maior que a gravidade da Lua. Então, anotem isso. O que significa dizer, então, o seguinte: bom, então, para vencer a gravidade da Lua, é 6 vezes mais fácil que vencer a da Terra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a Lua não tem atmosfera. Então, toda essa quantidade de combustível que eu usei para vencer o atrito com a atmosfera, também não preciso. Número 2. E número 3, que é muito importante. Em função da lei da gravidade e da massa desses dois corpos, o ponto em que a gravidade dos dois corpos se iguala, como eu já disse antes, é da ordem de 48 mil quilômetros, medida em relação à superfície da Lua. Então, tudo que eu preciso fazer é chegar a esse ponto. Tudo que eu preciso fazer é vencer 1/6 da gravidade que eu tinha, não ter o atrito com a atmosfera e chegar a 48 mil quilômetros de distância. Se eu chegar a esse ponto, o que ocorre? A gravidade da Terra faz o serviço para mim. Ela agora, quando eu chego nesse ponto aqui, a gravidade agora faz todo esse serviço aqui. Ou seja, é uma trajetória, é um voo livre, ou seja, é um corpo em queda livre, basicamente. Não é exatamente em queda livre, porque você pode ter que fazer algumas alterações de rota, vai ter que mexer no motor naquele motor que eu mostrei antes, etc. Mas a razão é essa. Então, observe o seguinte: a natureza nos ajudou muito em relação à viagem à Lua. E isso também explica por que é tão difícil ir a Marte. Porque a Marte, eu tenho uma figura aqui, vamos ver se eu consigo mostrar, se está aqui, está para trás, está aqui. Suponha que isso aqui seja a Terra, né, o nosso globo terrestre, e aqui seja uma bola de tênis, que é a Lua. Nessa escala, dessa dimensão, a distância Terra à Lua é da ordem de 9 metros. Então, entenda o que eu estou querendo dizer. Se você pega um globo terrestre, desse que você tem na sua casa ou na sua escola, pega uma bolinha de tênis, separa os dois por cerca de 9 metros, e você tem, em escala, em termos de dimensão, a distância Terra-Lua. É isso que você tem que vencer, 9 metros. A distância Terra-Marte, a menor delas, é da ordem de 1,3 quilômetros. Né? Talvez até um pouco mais, mas é mais de 1,3, 1,5 quilômetros. Então, essa é a distância que você tem que vencer. E aí tem outros problemas. Né? A velocidade que você precisa para sair da Terra e chegar a Marte é maior, então um foguete é maior. Segundo, Marte, apesar de ter uma atmosfera rarefeita, cerca de 90 alvos, a atmosfera da Terra tem atmosfera. E aí vem a tragédia, que é maior, é que a gravidade de Marte ela é maior que a da Lua. Então, o que ocorre? Bom, e tem mais um detalhe, né? A trajetória de Marte ao redor do Sol, ela é altamente elíptica. Então, para que você tenha, quer dizer, quando eu digo altamente, para a minha dimensão aqui, né? Na verdade, não é tão elíptica, para minhas dimensões,
isso tem um efeito brutal. Então, chegar a Marte é um desafio que ainda está muito distante das nossas possibilidades hoje, tá? Por conta disso aí. Mas voltando agora à Lua, né? Você já explicou aí toda a dificuldade para aumentar a velocidade, ser capturado na órbita da Lua e tal, né? E aí, bem, aí se desacoplou lá o módulo de comando e o módulo lunar, né? Aquelas duas partezinhas que você mostrou ali, elas se separaram. O módulo de comando ficou em órbita com o Aldrin e 2 astronautas pousaram pela primeira vez. Mas aí, eles pousaram, fincaram a bandeirinha americana, entraram de volta e voltaram para a Colômbia. O que eles fizeram lá? Conta para nós um pouquinho. Eles e os outros que foram depois também, né? Vamos lá. O que eles fizeram foi o seguinte, né? Vou só achar aqui o slide para tentar mostrar para vocês. Opa! Stop. Ok. Bom, vocês estão me vendo aí agora, né? Não fiz o share ainda, não. Então, o que acontece é o seguinte. Eles pousaram na Lua, né, no primeiro momento, e aí eles fizeram o seguinte, descansaram, a ordem da NASA que eles descansassem por algumas horas. A ordem era de dormir, mas eu acho que deve ser muito difícil vocês imaginarem que seria muito difícil, né, a pessoa depois de passar por tudo isso que eles passaram, né, que eles conseguissem dormir, né? Mas o que eles fizeram é que primeiro saiu o Neil Armstrong, foi o primeiro a deixar o módulo lunar, né? Depois que ele desceu Buzz Aldrin, enquanto isso o Michael Collins estava a cerca de 111 quilômetros de distância da superfície da Lua, ele estava girando, e os outros dois estavam lá embaixo. E eles passaram, então, o tempo total que eles passaram na superfície da Lua foi de cerca de 21 horas aproximadamente. Foi o tempo que eles passaram na superfície da Lua. Mas isso não quer dizer que eles ficaram esse tempo inteiro andando na Lua. O tempo em que eles permaneceram fora da espaçonave e, obviamente, com a roupa de astronauta andando na superfície da Lua foi um tempo menor, foi um tempo de 2 horas e meia. Né? Então, eles andaram na superfície da Lua. Eu vou tentar, daqui a pouco, mostrar um vídeo aqui que exemplifica isso melhor, um vídeo real, né, da época. Eles recolheram 2,5 kg de rocha lunar, e alguém vai me perguntar por que eles trouxeram a rocha da Lua para cá, porque um dos grandes desafios era identificar do que a Lua era feita, né? Então, era importante que eles fizessem essa captura de material de rocha para trazer com eles de volta. E aí, depois disso tudo, eles retornaram à espaçonave, fecharam, né, o seu sistema lá, para poder tirar aquela roupa toda que eles estavam lá do lado de fora, e aí descansaram por cerca de 12 horas, né? E aí eles acionaram o motor do módulo lunar, era um motor único, e esse motor os colocou em órbita da Lua. Eu vou tentar mostrar talvez 2 vídeos aqui, ou 3, que tente dar uma ideia melhor do que foi isso aí, porque senão explicado assim, eu entendo que fica um pouco difícil das pessoas entenderem. Se então, tiver som, não esqueça de clicar aqueles 2 quadradinhos que tem embaixo do pop-up grandão aí. Sim. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar o share screen, já está compartilhado. Agora aqui no modo... Bom, então, pessoal, eu vou começar um pouco aqui. Antes, veja, aqui vocês estão vendo aqui o módulo de serviço com aquele motor e aqui o módulo lunar, com os 3 astronautas. Aqui você vai ter um astronauta, né? Ou 3, e aqui você está vazio. Então, 2 astronautas vão passar dessa parte para esse, e aí vai acontecer isso que eu vou mostrar aqui agora. Bom, pessoal, como vocês observaram, né, na descida, o módulo lunar também tem um motor.
e esse motor atua no sentido contrário ao movimento para diminuir a velocidade de impacto com a Lua. E, pasmem vocês, a espaçonave do Júlio Verne, em 1865, já tinha isso também. Tá? Vamos ao próximo aqui. O que eles fizeram na Lua? Agora aqui uma imagem real dos dois na superfície da Lua. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the flag up now. Não tinha imagem digital ainda, a qualidade que nós temos hoje. This is Aldrin running around. But this may be a function of his suit, as well as lack of gravity force here. Tranquility Base, this is Houston. Can we get both of you on the camera for a minute, please? It sounds as if President E agora eles vão aparecer aqui o Nixon, que era o presidente americano, Neil and Buzz, fez uma ligação the telefônica para President of the eles. United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you did. For every American, this has to be the proudest day of our lives. Bom, eu gosto sempre de mencionar, né? Então o Nixon está falando com eles, e eu gosto sempre de dizer que existe um simbolismo extraordinário nessas imagens. Quando o presidente americano faz uma ligação telefônica para dois americanos que estão caminhando na superfície lunar, e quando ele diz, eu estou orgulhoso de vocês, na verdade, por mais bobo que possa parecer para muitos, essa era uma razão de ir à Lua, era o orgulho, né? Era a maneira, como eu disse antes, de mostrar que é disso que nós somos capazes, entendeu? O que não é pouco. Tá? Então, isso pode parecer, no primeiro momento, algo simplesmente assim, pro forma, né? É normal, o presidente tem que falar alguma coisa, tem um simbolismo nisso, né? Que é o simbolismo de mostrar aos americanos que todo aquele dinheiro que foi despendido nesse programa agora traz para eles uma razão de orgulho, né? De terem americanos na superfície da Lua. Bom, pessoal, então, como eu disse, passearam na Lua, coisa e tal, está na hora de ir embora. Vocês vão observar o seguinte, o módulo lunar eram duas partes. A parte de baixo vai ficar e a parte de cima, então está aqui o propulsor da parte de baixo e a parte de cima também tinha um motor. E é essa parte de cima que vai fazer... Vamos lá. Agora vamos separar o módulo lunar, né? E o que vai sobrar? Vai sobrar o módulo de serviço e a cápsula Apollo, agora já com, de novo, com 3 astronautas a bordo, e agora eles vão fazer o caminho de volta. É o que sobrou, tá? O que sobrou é o módulo de serviço e o módulo lunar. E aí, Bezerra, quanto tempo demorou esse ida e volta e, na sua opinião, qual foi o instante, digamos, mais perigoso dessa longa viagem de ida e volta para esses 3 heróis americanos? Na minha visão, é o seguinte, não há nada mais e menos perigoso, né? Assim, qualquer falha em qualquer sistema desses leva à morte dessa turma toda, né? Então, eu não gosto, assim, a subida é perigosa, os eventos de separação de estágios são perigosos, o acionamento desses motores também representa perigo, o ambiente no qual, porque a temperatura, né, a gente não falou disso, mas na medida que esses caras estão viajando pelo espaço, a variação de temperatura dentro da espaçonave, se não houver um controle térmico, mata eles, ou por calor ou por frio. Na própria superfície lunar, se vocês observarem, o ser humano nunca foi à Lua numa noite de lua cheia. Nenhuma missão.
E a razão é simples. Uma noite, primeiro que eles tinham que pousar na face da Lua que aparece para a Terra. Não que isso hoje seja obrigatório. Hoje você pode colocar um satélite ao redor da Lua e pousar astronautas do outro lado da Lua, na face oculta. Naquela época não era o objetivo. Então, os astronautas pousavam, né, na face da Lua que se mostra para a Terra, que é única essa face, mas se você pousasse numa bela noite de lua cheia, os caras morriam queimados lá de tanto calor, né? Então, eles sempre saíam daqui, sempre saíram numa lua minguante, né? Mas já no crescente, né? Quer dizer, com a lua crescendo para que eles pudessem aproveitar o frio e um pouco do calor para tentar controlar essa temperatura. Agora, todas as etapas, na minha visão, inclusive o próprio treinamento, né? Se você olhar o histórico das missões Apollo, eu costumo dizer o seguinte, se fosse uma prova, né? Uma prova como a OBA, lá com 10 questões, ninguém tiraria 10. Não houve nenhuma missão, nenhuma, em que falhas não tenham ocorrido, né? Por exemplo, teve uma das missões, eu não lembro agora qual delas foi, que houve 6 tentativas de tentar extrair o módulo lunar de dentro do foguete. Eles não conseguiam extrair, não encaixavam, né? E aí você fica imaginando assim, o preparo técnico e até psicológico que esses astronautas precisam ter para, diante de uma situação daquela, viajando a quase 40 mil quilômetros por hora, tentando acoplar um corpo ao outro, não conseguiam fazer isso, entendeu? E o cara manter aquele sangue frio para dizer, não, vai dar tudo certo, nós sabemos o que estamos fazendo. E o mais importante que eu acho nessa questão toda, Canalha, trabalharam no programa Apollo 400 mil pessoas. Nossa! E eu gosto sempre de dizer o seguinte, né, principalmente para nós aqui brasileiros, o programa Apollo foi uma construção coletiva, né? Você pode achar que o Neil Armstrong é um super-herói, que o Buzz Aldrin é outro super-herói. Na verdade, eles próprios reconhecem que, no fundo, eles são apenas a ponta do iceberg. E se você olhar para o Saturno V, exatamente, eles estão lá no último andar desse prédio de 30 andares, né? Mas eles têm que confiar muito, né, no trabalho de toda a turma que fez aquilo, né? Até as costureiras que fabricaram as roupas dele, e eles iam visitar essas costureiras. Eles tinham que demonstrar para todas essas pessoas o quanto que era importante o trabalho que eles faziam e que era desse trabalho que dependeria o sucesso da missão e até a vida deles próprios, né? Porque se uma roupa dessa dá defeito lá na Lua, né, no vácuo da Lua, eles podem morrer, né? Então, assim, é tudo muito perigoso, é tudo muito arriscado, mas, do meu ponto de vista, o mais extraordinário é o processo de construção coletiva. É a capacidade de você unir esforços de milhares de pessoas, né, e fazer com que isso dê certo e colocar na cabeça dessas pessoas que a pequena parte que cada um colabora tem uma importância fundamental para o todo, né? Que é uma coisa que nós aqui precisamos refletir mais no Brasil. Nós somos ainda muito precários quando se trata de construção do coletivo. Eu acho que nós temos a capacidade, muitas vezes, é bom frisar, temos o dinheiro, mas na hora de executar, nós fazemos a coisa errada, porque realmente não há essa preocupação com o coletivo, com o fato de que você está ali para atender não apenas ao seu interesse, mas o interesse de toda uma coletividade, o interesse do seu país, entendeu? O interesse de muita gente, aliás, a maioria que você nem conhece. Então, eu acho que a grande mensagem do programa Apollo foi esse: construção coletiva. Sim, mas houve um acidente, né, com os astronautas em terra, inclusive fazendo testes numa cápsula e morreram 3 astronautas. Eu acho que a partir daí eles levaram ao extremo, né, os cuidados com a segurança de todo o projeto, não? Eu costumo dizer o seguinte, canal e aqueles que nos ouvem aí, as pessoas que convivem com o perigo, né, as pessoas se acostumam, né? Nós aqui mesmo, enquanto aqui no IE, fazendo foguete, parece um pouco assim, quase que natural, que com o passar do tempo você vai se acostumando a viver com o perigo, porque o perigo faz parte da sua vida. Então, se tornou uma coisa normal. E o maior perigo é esse, é quando você assume que o perigo é a coisa normal, e ele não é, entendeu? Então, esse slide aqui, pessoal, mostra a lista de todas as missões Apollo, né? E o curioso é o seguinte, eu gosto sempre de frisar
e principalmente para o jovem, né? Nós estamos vivendo uma situação hoje bastante atípica, né, no Brasil, em vários aspectos, né? No aspecto da Covid, obviamente, nós estamos há 4 meses com o país semi-parado, e isso vai ter consequências enormes sobre todos nós, porque traz consequências econômicas. Isso vale para o mundo também, mas eu prefiro pensar primeiro aqui no Brasil, ou seja, quais são as consequências que isso vai trazer para nós, e elas serão severas. Temos a questão social, que é uma questão também muito crítica no Brasil, né? Eu moro num lugar bacana, aqui em São José dos Campos, mas é muito difícil eu sair à rua, né? E eu tenho saído pouco em função da Covid, mas eu saio umas 3, 4 vezes por semana, e não encontrar os pedintes no meio da rua. Tá? E essa é uma cidade rica que eu moro. Né? Então, isso é um dado importante, e a questão política, né? Onde nós hoje negamos a ciência, achamos que a ciência não vale para nada, que é tudo um complô do Canalha, do Zé Bezerra, dos chineses, dos americanos. E isso, eu só tenho uma palavra para isso, né, pessoal? Isso é ignorância. Mas, e por que eu estou fazendo toda essa fala aqui? Porque eu acho importante dizer para os jovens, né, que nos assistem o seguinte: o mundo nunca foi um paraíso. Isso é preciso entender. É bastante natural vocês ouvirem, talvez, dos pais e, eventualmente, dos avós de vocês, coisas do tipo: não, na minha época era muito boa, a gente sentava na rua, a casa não precisava ter fechadura, as escolas públicas eram muito boas. Veja, o que vocês estão ouvindo são narrativas honestas e verdadeiras dos seus entes queridos. Mas, na verdade, olhando para o Brasil como um todo, quase ninguém tinha escola. Em 1960, pessoal, a taxa de analfabeto no Brasil era de 50%, ou seja, 50% da população brasileira era analfabeta. Tá? Então, observe que isso contradiz um pouco o discurso, que as escolas eram muito boas. Eram poucas escolas, e, de fato, as que tinham eram públicas e eram boas. Tá? Mas isso não deve ser generalizado. E aí, quando você olha aqui para esse slide, você percebe o seguinte: enquanto os americanos faziam uma coisa absolutamente extraordinária, que é uma história um evento que marcou a história da nossa civilização, tá? Não é apenas a história americana. O mundo também vivia conflitos seríssimos, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se divertiam também, ou seja, as pessoas não viviam o dia inteiro olhando lá as notícias no jornal para ver o que ia sair sobre a NASA, entendeu? Sobre a missão Apollo. E uma das coisas bacanas que aconteceu nessa época foram os Beatles, né? Então, ao listar aqui essas missões Apollo, eu listo aqui as músicas dos Beatles que foram lançadas e produzidas nos respectivos anos, né? Curiosamente, no ano em que o homem pousou na Lua, a música dos Beatles que fez mais sucesso é Give Peace a Chance, que significa o seguinte: dê uma chance à paz. Então, muito embora a gente estivesse colocando os pés na Lua, né, o clima aqui na Terra não era nada bacana, entendeu? Nós tínhamos aqui, além da Guerra Fria entre soviéticos e americanos, nós tínhamos também a Guerra do Vietnã, que os americanos estavam lá, e aqui no Brasil nós tínhamos o governo militar, né, já estavam sob o AI-5, né, o AI-5 é de dezembro de 1968. Então, o mundo não era esse mundo encantado que muitas vezes as pessoas pintam para vocês. A missão a qual o Canalha se refere é a Apollo 1. Na Apollo 1, 3 astronautas, eles estavam fazendo um teste ainda, eles iam voar, né? Eles iam voar, por isso o nome Apollo 1, eles iam voar e eles estavam fazendo o teste, eles ensaiavam muito, eles ficavam presos dentro da cápsula e ficavam simulando um voo real para que eles pudessem ser treinados e apertar aquele monte de botão, centenas de botões que a cápsula possuía. E o que ocorreu é que houve um curto-circuito, né? Energia, fios, deu um curto-circuito, saiu uma faísca, e o que ocorre? Naquela época da Apollo 1, o ambiente interno do módulo de comando era oxigênio puro. Só tinha oxigênio, não era a pressão atmosférica, né? Mas era o oxigênio puro, não era a mistura de nitrogênio com oxigênio. E, obviamente, o oxigênio puro, como vocês sabem, é um oxidante excelente, né? É o melhor que nós temos. E os caras não tiveram qualquer tempo de reação. Quando eles abriram a espaçonave, os 3 estavam mortos, assim, e colados, né, à espaçonave. Então, em função disso, veja, isso era 1967, tá, pessoal? Janeiro. E observe que 2 anos e meio depois eles chegaram à Lua. Tá? Apesar desse evento catastrófico, e foi, de fato, a única morte ocorrida no programa Apollo, não no programa espacial americano.
ano, porque antes disso, pilotos tinham morrido, porque a maior parte dessa turma aqui, todos eles, na verdade, no final não, no final foi um cientista, mas quase todos os astronautas eram pilotos militares. Então, esses caras, eles às vezes pilotavam de avião. Quando eles iam visitar um fabricante, por exemplo, de um componente do Saturno V, eles pegavam um avião e eles mesmos iam dirigindo o avião deles, iam pilotando, entendeu? Eles eram pilotos. E houve acidentes nesse período. Então, morreram alguns astronautas, né, em função de acidentes aéreos. Mas, em decorrência da atividade espacial propriamente dita, morreram 3 em 1967, por conta disso. Mas volto a dizer, né, que de todas essas missões aqui, né, não teve nenhuma sem falha, ou seja, ninguém tiraria 10 na prova da OBA aqui nessa missão. Ô, Bezerra, mas tem uma cena que as pessoas comuns não entendem. Quando um time de futebol ganha um campeonato numa outra cidade e retorna à sua cidade, eles saem do avião diretamente para um carro de corpo de bombeiro, desfila pela cidade, né? E lá, quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, bem, isso já faz algum tempo, né? E retorna ao Brasil, o time brasileiro é recebido no aeroporto, aquela festa toda, já vai em cima do carro de corpo de bombeiro e desfila pela rua, aquela festa toda. Aí os americanos chegaram, desceram de paraquedas, caíram na água e foram para dentro de um container e ficaram fechados 40 dias lá. Explica isso para nós, por favor. Por que não saíram para o abraço? Não deu para sair para o abraço, né? Na verdade, a NASA tinha um receio. A NASA tinha um receio de que eles pudessem trazer algum agente, né, agressivo ao ser humano da Lua, né? Eles não conheciam a Lua exatamente. Então, o que ocorreu é que os astronautas eles foram colocados numa roupa especial, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo aqui desse slide, né? E imediatamente eles entraram num container. Esse container foi fechado, eles foram transportados, esse container foi para dentro do avião, com eles lá dentro. Eles passaram 3 semanas dentro desse container. Isso se repetiu para Apolo 11, Apolo 12 e 14. A partir da Apolo 15, eles já tinham concluído que não tinha risco nenhum. Então, acabou, né? E, obviamente, a Apolo 13, que vocês não enxergam nessa lista, é porque a Apolo 13 fez aquilo que houve uma explosão no motor, num tanque de oxigênio do módulo de serviço, né? Que é aquele módulo que vai acoplado ao módulo de comando e que tem um motor, né? Houve uma explosão e eles não conseguiram pousar na Lua. Então, como eles não pousaram na Lua, não havia o risco deles trazerem algum agente maléfico para a Terra. Mas Apolo 11, 12 e 14, eles ficaram por 3 semanas dentro desse container, né, de tal modo a garantir que não haveria nenhum problema. Então, foi a primeira quarentena espacial, foi essa aí. Ô, Bezerra, estamos chegando aqui a 1h22 minutos de live, mas parece que começou agora há pouquinho. E para você ter uma ideia, temos 41 pessoas assistindo, mas temos 48 joinha. Né? Vamos aqui para uma última pergunta para encerrar. Eu sei que você tem os seus compromissos também, não queremos abusar aí da sua paciência. Uma coisa que a gente ouve com uma certa frequência de umas pessoas que não entendem muito da importância da ciência é aquela história. Se gasta tanto dinheiro para ir no espaço, né? Os americanos gastaram tanto e continuam gastando, e agora outros países gastando. E o Brasil, que nem tem muito, de vez em quando até gasta um pouquinho, né, para desenvolver seu programa espacial. Enfim, uma quantia de dinheiro, né, significativa é gasta em atividades espaciais. E, no entanto, aqui na Terra tem outros lugares com pessoas ainda passando fome. Como é que você responde às pessoas que apontam esse investimento de vultuosas quantias a uma atividade espacial, enquanto, por outro lado, aqui na Terra você tem regiões com pessoas ainda passando fome, pessoas saindo de um país e indo para o outro por causa da fome? Como é que você vê explicaria essa situação, a importância de você continuar investindo em atividades espaciais, apesar dos problemas que sempre tivemos aqui na Terra, de certa forma, né? Então, essa pergunta eu gosto sempre de responder com algumas experiências próprias, né? E hoje eu passei uma experiência aqui de manhã muito interessante,
porque eu recebi um WhatsApp de um grupo que cuida de animais e eles estavam sem dinheiro para comprar ração para os animais. E eu decidi doar R$100 para esse grupo. Mas eu confesso que, na medida que eu fiz isso, né, eu agi assim, pelo coração. Né? Tinha uma foto de um cachorrinho lá e eu falei, pô, coitado desse cachorro com fome. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei a me perguntar se não seria mais adequado eu doar esses R$100 para alguém que alimenta seres humanos. Né? Então, assim, o questionamento, eu vejo ele como válido, assim, é discutível, né? Você pode discutir isso aí. Como eu sou da área espacial, eu prefiro tirar as pessoas dessa dicotomia, né? Porque o fato é o seguinte, hoje você tem acesso a uma quantidade de informação assim, infinita, né? Então, eu, por exemplo, às vezes aqui acesso um site chinês que tem texto em inglês, acesso um site russo que tem texto em inglês, eu consigo ler, e com isso eu fico tentando entender como é que eles nos veem, né? Porque como eu os vejo, está dominado, é assim que eu os vejo, né? Eu, você e tantos outros. Mas eu fico tentando ter outras perspectivas em relação a isso aí. E, então, no que diz respeito a essa questão, né, eu vou colocar o seguinte, nós gastamos aí por ano na área espacial da ordem de... O mundo, estou falando do mundo aí, arredondando valores, da ordem de 100 bilhões de reais. Isso é o que os governos têm gasto no mundo inteiro, 100 bilhões. O governo americano gasta mais da metade disso, só o governo americano, porque ele gasta 20 bilhões na NASA e ele gasta mais uns 20 em atividades espaciais com aplicações voltadas inteiramente para os militares. Então, observe que a fração americana militar do seu programa espacial é superior à civil. Então, isso já te dá uma dimensão da importância que os americanos dão ao espaço, e não é outra razão que os americanos possuem cerca da metade dos satélites que estão em órbita da Terra hoje são americanos. Tá? Então, isso não é à toa. Mas o orçamento da NASA somente, de 20 bilhões de dólares por ano, ele é similar ao somatório dos programas espaciais de vários países importantes do mundo, incluindo Índia, China, Europa, Japão, Israel, né? Então, aqui, os americanos gastam isso tudo no seu programa espacial. E onde eu quero chegar é o seguinte, mas os americanos também gastam da ordem de 700 bilhões de dólares por ano no seu departamento de defesa, que é o departamento da guerra. Então, assim, eu recolocaria essa pergunta, né, assim, para ser mais direto aqui, no seguinte aspecto. O errado é você gastar 20 bilhões na NASA ou você gastar 700 bilhões no Departamento de Defesa? Então, essa é uma questão que eu deixo para você pensar. Né? Eu não estou dizendo que você tem que pensar como eu, que você deva concordar ou não. Eu estou só apresentando alguns fatos. Bom, esse é um lado, tá? Para tentando ser aqui bem objetivo. Mas tem um outro lado que ele é um pouco mais subjetivo, mas muito importante. Em 1958, eu mostrei num dos primeiros slides, os americanos lançaram uma espaçonave pequena, tinha 13 quilos, chamada Explorer 1, Explorador 1, né? E foi o primeiro espaçonave americana em órbita da Terra. E essa descoberta, e esse voo causou a primeira descoberta científica da área espacial, que são os cinturões de Van Allen. E o Van Allen era um professor da Universidade de Iowa, no estado americano do mesmo nome, né? E ele, então, lançou, e ele imaginava que existiam esses cinturões de Van Allen, e essa espaçonave conseguiu medir e comprovar aquilo que ele já imaginava existir. Bom, e por que eu estou fazendo isso tudo? É porque um dos alunos do Van Allen era um cidadão chamado James Hansen. James Hansen era um aluno de doutorado na Universidade de Iowa, e a sua tese de doutorado foi estudar a atmosfera de Vênus. Tá? Então, veja, por que o contribuinte americano deveria gastar dinheiro para alguém estudar a atmosfera de Vênus? Vênus, para quem não sabe, é o inferno no sistema solar. Entendeu? Vênus, assim, esquece Vênus. Vênus, se você quiser mandar alguém para o inferno, para não ficar desocupado, assim, vai para Vênus. Entendeu, cara? Você vai conseguir o seu feito muito melhor. Manda alguém para Vênus. E esse cara era um aluno de doutorado, estudou a atmosfera venusiana. E aí, nesse processo,
ele verificou o que era, de fato, o tal do efeito estufa, né? Porque a superfície de Vênus tem uma temperatura de 450 graus Celsius, primordialmente devido ao efeito estufa, né? E, anos depois, esse cara, chamado James Hansen, se tornou o maior especialista americano em mudanças climáticas. Ele foi chefe do setor na NASA de mudanças climáticas por muito tempo, e ele começou a usar esses modelos teóricos que ele desenvolveu para Vênus para a Terra, né? E começou, então, a fazer a análise das mudanças climáticas. E eu volto a dizer o seguinte, o nosso futuro neste planeta ele tem a ver com a questão das mudanças climáticas. E toda vez que alguém me pergunta qual foi o maior benefício de todo esse programa Apollo, que custou em dinheiro de hoje mais de 200 bilhões de dólares, né? Mas lembre, é nada. Você gasta 700 por ano para fazer guerra, você gastou 200 em 10 anos para mandar um na Lua e trazer de volta, entendeu? Então, tem dois aspectos. O primeiro, todo esse dinheiro foi gasto na Terra. Ele não parou no posto de gasolina no caminho, nem no McDonald's, entendeu? Nem foi para um hotel lá na Lua. Todo esse dinheiro foi gasto aqui. O que significa dizer que isso aqui gerou emprego, isso gerou também desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, o micro-ondas da sua casa, ele é um resultado disso, porque enquanto em quarentena, os caras precisavam esquentar a comida dos caras que iam passar 3 semanas lá. E eles tinham medo de usar, por exemplo, gás, né, dentro daquele ambiente confinado. Se houvesse um vazamento, matava os caras, explodia aquilo. Então, aí que veio a ideia do micro-ondas. O micro-ondas já existia, mas não para aplicação residencial. Então, apenas um exemplo. Mas isso não justifica, obviamente, a ida à Lua. Mas a maior descoberta, pessoal, da ida à Lua foi a descoberta da Terra. Naquela missão da Apollo 8, quando os astronautas foram à Lua, deram a volta e regressaram, eles viram o nascer da Terra, da Lua. Ou seja, enquanto eles orbitavam a Lua, eles viram a Terra apontar lá no horizonte lunar, né? E o movimento ambientalista ele começa basicamente dessa época aí da Lua. Foi a partir dessa perspectiva da Terra vista de longe que nós começamos a nos preocupar com o fato de que nós estamos sozinhos até agora nesse universo, né? Nós, apesar de toda a nossa evolução, tecnologia, ciência, nós não identificamos vida ainda em nenhum lugar do sistema solar, nenhum. O único lugar que tem vida é aqui, tá? E o fato de a gente hoje estar preocupado com as mudanças climáticas, por exemplo, e ter condições de ter metodologias para avaliar esse aquecimento, ele é também subproduto dessa corrida espacial. E mais do que isso, a NASA tem aplicativos que você pode baixar no Google Play, que ela te dá, a partir de medidas feitas por satélites que estão orbitando a Terra, elas te dão várias características da nossa atmosfera, inclusive a concentração de CO2, de óxido nitroso, de ozônio, de tudo isso, entendeu? Então, quer dizer, o benefício, né, que essa evolução de ida à Lua causou, ele é incomensurável e eu não tenho dúvida em dizer que ele foi muito barato quando comparado a outros investimentos que são feitos com o único intuito de destruir. Neste caso, ao contrário, nós não destruímos nada, destruímos o foguete, mas aí, infelizmente, são as leis da física, a gente usa e joga fora, entendeu? Sim, sim. Mas, Bezerra, estamos aqui com 1h30, precisamos encerrar, mas certamente a história, né, dessa conquista do espaço, digamos assim, as várias outras missões que foram à Lua, 12 outros astronautas, né, acabaram pousando, caminhando sobre a Lua, levaram rovers, né, caminharam em distâncias muito mais longas em relação ao local do pouso, né? Então, essa história renderia muitas lives, mas que não é possível fazermos aqui. No entanto, talvez seja possível você indicar algumas obras, filmes, livros, sites que os nossos colegas que estão nos acompanhando aqui ou virão a nos ver no futuro possam consultar e conhecer um pouco mais dessa fabulosa história. Então, em relação a livros, né, eu posso assim, facilmente sugerir para vocês aqui, eu vou tentar mostrar aqui para efeito do registro, né, para vocês possam até anotar se vocês tiverem interesse, né? Só que antes eu preciso dar compartilhar aqui a minha tela. Um momentinho, para share screen aqui.
Bom, a lista de livros eu tenho assim, dezenas, entendeu? O meu gosto e o meu interesse vai mudando um pouco ao longo do tempo. O livro mais bonito que eu já li na minha vida chama-se Pálido Ponto Azul, né? Um livro escrito pelo Carl Sagan, em que ele conta parte da nossa epopeia espacial. Então, assim, o fato de eu dizer que ele é o livro mais bonito que eu já li, ele já é uma excelente sugestão para vocês. Para aqueles que eventualmente têm interesse em ingressar nessa carreira, né? Tem um brasileiro chamado Ivaí Gontijo, que ele escreveu esse livro, A Caminho de Marte. Ele trabalha na Califórnia, né? Ele desenvolve o sistema radar das naves, das espaçonaves que pousam em Marte, né? E esse livro dele é relativamente recente e é um livro muito bacana, porque conta também um pouco da história de vida dele, né? E eu sou sempre uma pessoa interessada na vida dos outros, não para efeito de fofoca, né? Eu acho sempre que você tira lições das dificuldades que outras pessoas passam e como elas conseguem vencer essas dificuldades, né? Esse Star Talk aqui é de um cidadão que foi discípulo do Carl Sagan, né? E ele já escreveu vários livros, né? Esse é um livro muito interessante que fala aí sobre o nosso universo, a área espacial. Você tem um livro do Elon Musk. O Elon Musk é um sul-africano, né? Que desenvolve os foguetes da SpaceX. Mas o mais importante para mim, né? Eu gosto sempre de gerar um pouco de polêmica quando eu falo, para ver se as pessoas conseguem pensar um pouco melhor, entendeu? Sim. A maior contribuição do Elon Musk para os seres humanos não são seus foguetes. A maior contribuição do Elon Musk para a humanidade chama-se a empresa Tesla e a outra empresa chamada SolarCity. Ele fabrica carro elétrico. E a SolarCity, o objetivo é fabricar baterias que consigam ser alimentadas pela energia mais abundante na face da Terra, que é o Sol. E isso não é uma ideia, isso é uma realidade. E, para vocês terem uma ideia, nesta semana, há 2 semanas, a Tesla apresenta o maior valor de mercado da indústria automobilística planetária. Não existe nenhum fabricante de carro no mundo que tenha o valor de mercado da Tesla. E quando você considera que ele fabrica algumas dezenas de milhares de carros e os outros fabricam milhões de carros, isso dá uma ideia da importância da revolução que esse cara vai causar. Sem dúvida. Essa menina aí chama Greta Thunberg, sueca, né? Nossa casa está em chamas. Curiosamente, o aparecimento dessa menina, ele é meio que preconizado no livro do James Hansen. James Hansen é aquele cara que estudou a atmosfera de Marte e depois virou um cientista ambiental muito importante no mundo. E ele, no final do seu livro, ele já tem mais de 70 anos, e ele escreveu um livro chamado Tempestade dos Meus Netos. Ele já é avô, obviamente, e ele preconiza o aparecimento de uma pessoa como a Greta Thunberg, porque é o seguinte, pessoal, a minha geração é a geração do Canali, não estou falando especificamente aqui nem de mim, nem dele, mas a nossa geração ela já entregou os pontos, entendeu? Ela acha que é tudo isso aí mesmo, entendeu? E o jovem não pode ter esse espírito. O jovem precisa ter esse espírito da mudança. Isso está no jovem. O jovem que não tem esse espírito, para mim, não é jovem, entendeu? Ele envelheceu muito antes da hora. E aí você vai ver a vida aqui da Malala, é a mesma coisa, entendeu? Uma menina formou agora em Oxford, entendeu? Assim, não é qualquer pessoa. Tem um livro do Neil Armstrong, que é a história dele. Tem um livro muito bacana do Marcelo Gleisi, chamado A Dança do Universo, entendeu? É um livro bacana. E tem esse livro que eu estou lendo agora, esse eu ainda não li, que chama Estrelas Além do Tempo. É a história das negras americanas que trabalhavam nos cálculos, ou seja, o negócio delas, elas eram chamadas de computadores, porque elas eram que faziam as contas, por exemplo, das trajetórias de alguns dos foguetes. Tá? Essa última linha aqui, pessoal, todos esses arquivos aqui, ó, livro de astronomia, astronáutica, mudanças climáticas, da Terra à Lua e ao redor da Lua, e aqueles artigos que eu escrevi sobre a ida à Lua, todos eles estão em versões PDF. Eu vou mandar para o canal, e eu acho que ele já tem alguns deles aqui, e ele vê a melhor maneira de disponibilizar. E, para encerrar aqui, né, eu gosto de dizer o seguinte, pessoal, existe um espaço para você nesse futuro. A questão é se você vai ocupá-lo ou se você vai passar o dia inteiro nessa porcaria de redes sociais, entendeu? Querendo saber da vida alheia que não lhe interessa. Entendeu? Exato. Então, a decisão, não se esqueça, ela é sua. Ela não é do seu pai, da sua mãe, não é do presidente da República, não é do Donald Trump, que é presidente de outra república, entendeu? Ela é somente sua. Então, assim, apenas como motivação, eu ofereço aqui, eu sempre gosto de fazer isso nas minhas apresentações, e mesmo agora nas lives, é o seguinte, Canali, eu
eu sugiro que aqueles que tiverem interesse em algum desses livros, mande aí uma mensagem para você e nós vamos sortear 3 pessoas. E essas pessoas vão receber cada um desses livros aqui que ela escolher, entendeu? Ou seja, esses de baixo estão disponíveis for free, porque tem PDF, e essas 3 pessoas que foram sorteadas, elas escolhem qualquer um desses livros aqui e elas vão receber nas suas casas. Obviamente, precisa mandar o endereço, né? Porque sem endereço eu não consigo adivinhar onde você está. Mas feito isso, e é uma maneira também de estimular e dizer o seguinte: vamos em frente, né, pessoal? É isso. Muito bem, obrigado. Olha, então, os 3 primeiros que escreverem, eu quero esse livro, eu quero esse, mande aqui para o nosso e-mail, oba.secretaria@gmail.com, o seu nome e endereço completo. E a gente vai conferir se você foi o primeiro mesmo, né, a responder aqui, então, a essa doação do Bezerra, que sei que ele faz isso, né, ao final das palestras, realmente ao vivo e tal, né? E aqui ele manteve aí, então, a tradição. Então, os 3 aí que mencionarem o nome do livro, e em seguida, manda o endereço completinho, nome e endereço completinho para o nosso e-mail aqui, oba.secretaria@gmail.com e ou o Bezerra se encarrega de despachar pelo correio. Você está podendo ir no correio com essa pandemia? Eu coloco esses livros porque assim, eu consigo, pela Amazon, eu não preciso sair de casa, né? Ah, perfeito, tá bom. Pensei que você tinha eles aí na sua casa. Eu só preciso do endereço com o CEP direitinho, porque senão não chega. Né? Entendi. Então vai direto da livraria. Mas eu evito ir. Eu já compro aqui de casa e já chega na casa do interessado. E tem que ler, pessoal, tem que ler. Depois liga para o Bezerra, olha eu li. Bezerra, foi uma excelente live. Eu adoro essa história toda da corrida espacial, já vi filmes, li livros lá do Collins, do Buzz Aldrin também, entendeu? Não me esqueço, claro, tinha 12 anos, quando o mundo parou para ver o pouso dos astronautas na Lua, né? E depois o retorno de outras missões também, né? Então foi um momento inesquecível dessa, digamos, corrida espacial, né? Apesar de que não estávamos na corrida, estávamos na torcida para que desse tudo certo, né? E aqui você tem o que, uma série da BBC, a corrida espacial. Excelente. Quer comentar excelente. um pouco? Não, é uma série, né? São 4 episódios que conta os 2 lados. Do lado, o Von Braun, o alemão trabalhando para os americanos, e do outro lado, o Sergei Korolev, que era o gênio soviético, né? Ele era ucraniano, mas na época a Ucrânia pertencia à União Soviética. Está disponível no YouTube, não vai custar nada, entendeu? E você pode assistir esses 4 episódios, que, obviamente, com a ludicidade aí do filme, né? É mais interessante do que a minha apresentação. Mas aí você pode unir as 2 coisas, aquilo que você já absorveu aqui com aquilo que você vai ver nesses documentários. Perfeito. Muito obrigado aí pela dica, né? Fica registrado aí. Aqui já teve gente aí que falando, eu quero da Terra-Lua. Isso foi o Mário Cardoso. Manda aqui o endereço direitinho, o nome. O da Terra-Lua, na verdade, o da Terra-Lua está disponível em PDF. É só ele mandar o e-mail que ela manda ele. Olha aí, rapaz, bobeou. Esse daí já está garantido aí. Mas a gente vai olhar com calma aqui, tá? Quero participar do sorteio de livros. Não era sorteio, não, Márcia Center. Era só falar, eu quero esse. Que ele compra e manda para você. Tá? Mas a gente vai ficar atento aqui ao registro, né, do chat e enviaremos para você o nome aí dos 3 contemplados, né? E 1h43, Bezerra. Bom, é como você fala, hein, Bezerra? Eu estou preparado para mais 1h43. Eu sei disso, mas não vamos explorar. Vamos reservar essa próxima 1h43 para uma outra ocasião, né? Tá bom. E ficaremos por aqui, agradecemos muito, estou certo. Para você ter uma ideia, temos 42 pessoas assistindo agora, mas tem 63 joinhas aqui, ou seja, pessoas que já saíram e tal, né? Mas todo mundo deixou o seu joinha aqui, isso é bom aqui até para o canal.
mas para ver que o assunto desperta o interesse de muitos, obviamente, né? Assim como desperta o interesse daqueles que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, participam da Mostra Brasileira de Foguetes, né? Aproveitando aqui o momento, relembrando que não foi cancelada, só foi adiada, né? A UBA desse ano. Depois a gente vê quando que vai ser, né? Mas vai acontecer, viu? Continua estudando aí. E vai ter perguntas sobre, claro, né? A conquista da Lua, etc. e tal, né? Mas é isso. Beleza? Um grande abraço. Obrigado, até Canalha. um futuro breve, né? Sim. E que possamos aí nos abraçar, sem problemas de coronavírus, né? É isso aí, tudo passa, isso passa. Isso vai passar também. Pode vai demorar passar, um pouquinho mais, mas vai passar. Vai passar, né? Sim. Tá certo? Sim. Então, o pessoal aqui a Pâmela está agradecendo aí a presença de todos, né? E muitos parabéns aqui estão sendo dados para você. Depois você entra no nosso canal, UBA Oficial, e aí você vai poder ver aí muitos dos comentários que foram recebidos, todos muito elogiosos aí a sua apresentação, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pessoal. mesmo. Boa sorte, felicidade, se cuidem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.